Então, para fechar a programação do período da manhã, eu convido ao palco o Edson Tateishi, que é diretor comercial da Lafayette, e vai trazer para vocês os benefícios a utilizar a construção modular nos empreendimentos e também vai fechar esse bloco sobre construções industrializadas, construções off-site. Edson, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado aí pelo convite. Mais uma vez estamos aqui. Vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou já iniciar o compartilhamento. Compartilhar. Inteira, né? É isso? Isso aí. Só clicar em cima da telinha e apertar o compartilhar. Aí. Na apresentação. Saiu alguma coisa errada aqui, acho. Aí, só colocar em tela cheia e a gente já começa, Edson. Beleza. Perfeito. Beleza. Pessoal, então, eu sou diretor industrial do Grupo Lafayette, né? E sou engenheiro mecânico e pós-graduado em administração financeira. Só para iniciar rapidamente, a construção civil é um dos principais setores da economia, como todo mundo sabe, né? E com escala suficiente para influenciar todos os outros segmentos, como a indústria, o comércio, o serviço e tudo. Então, 50%, olha só, pessoal, 50% dos investimentos do Brasil, então, representado pela construção civil. Mas, né, a produtividade, como o pessoal tem falado já, e aqui eu trouxe alguns dados do McKinsey, ela representa um aumento, um crescimento de apenas 1% nos últimos 20 anos. Poxa, muito pouco quando comparado em outros setores, né? O setor automotivo ou o setor eletroeletrônico, aumentou a produtividade em mais de 1000%. Então, é bem pouco em relação aos outros setores. Mas aí a boa notícia é que a gente nunca falou tanto em produtividade, nunca, né? Todos os stakeholders aí, construtora, as universidades, todo mundo só fala em produtividade. E aí, quando se fala de construção industrializada, eu acho que é o meio aí que a gente vai dar realmente um salto nessa produtividade, trazendo aí todos os benefícios que ela traz, né? Uma precisão de projetos e materiais, então, todas aquelas precisões que a gente fala, né, de centímetros, no produto vai ser de milímetros ou até menos. E quando se fala de processo de fabricação, a gente vai falando de centésimos de milímetros, né? Então, trouxe uma outra precisão ao nosso setor. Vai ter uma integração de cadeia de suprimentos muito maior, né? Então, aquela velha história de fazer 3 orçamentos e a gente negociar com mais barato, espremer o cara, pisar no pescoço, isso vai acabar em muitos fornecedores. A gente vai ter que trabalhar muito mais com parcerias, né? Vai ter uma engenharia muito mais colaborativa, em todos os momentos vai ter o projeto, vai ter os engenheiros lá muito mais próximos a isso. Isso vai trazer também uma redução do tempo de obra muito grande. Aqui está se falando de 20% a 50% do prazo, mas é até conservador, dependendo do tipo da industrialização, vai trazer até maior redução. Um ganho no orçamento de até 20%, previsibilidade nos custos do projeto, muito mais, e aplicar as tecnologias, né, BIM, digitalização, novos materiais, e uma capacidade de construção em escala. Construção off-site, a gente pode falar da viabilidade dele também. De acordo com o McKinsey mesmo, a gente tem as etapas, né, de uma construção convencional, o projeto, as licenças, a terraplanagem, a execução da obra e o acabamento.
Numa construção modular e pré-fabricada, continuamos tendo projeto, licenças e alvarás. Mas nessa fase de terraplanagem e fundação, a construção dos módulos já começa a acontecer simultaneamente nas fábricas. E lá na obra, na execução de obra, a gente já tem, na verdade, uma montagem e acabamento, e muito, muito mais rápido, né? Isso tudo vai trazer uma economia de tempo enorme, né? E esse menor tempo aqui, ele se traduz em um retorno do investimento mais rápido, vai ter uma TIR mais rápida, né? O tempo do ciclo financeiro vai ser menor. E se o tempo do ciclo financeiro é menor, uma TIR vai ser maior também. Então, essa é a principal razão por que o pessoal está adotando a construção modular. É um dos principais, de acordo com o McKinsey mesmo. E é o que a gente percebe que está acontecendo na realidade. Falando da flexibilidade dos projetos modulares, a gente tem desde uma construção padronizada até uma construção 3D volumétrica, da esquerda para a direita aqui. Então, do lado esquerdo, a gente tem uma construção paneelizada que traz um design mais flexível, uma otimização de logística muito maior, né? E do lado direito aqui, para módulos 3D, vai trazer uma padronização maior, traz também uma repetibilidade e redução dos custos. Como exemplo de projetos, aqui na esquerda, casa familiar, mais simples e de alta qualidade, ele tem um potencial principalmente ser panelizado. Já em projetos de escola e asilos, é a solução híbrida, né, usando painéis e módulos. Nas casas de médio padrão, 100% modular. Nos prédios grandes, vai ser uma estrutura mista, né, de concreto e fachada em painéis modulares. E nos prédios pequenos, né, e hotéis de pequeno porte aqui, vai ter um potencial 100% modular, que é o que a gente está estudando lá no momento. Então, aqui a gente tem exemplos de casas panelizadas, né? Exemplos de estruturas mistas, aqui usando aço, na verdade, de concreto, nós usamos aço pesado misturado com aço leve, light steel frame também. Fizemos essa igreja de 700 pessoas em 90 dias, então bem mais rápido, né, que uma convencional. E usando elementos de padronização, né? Por exemplo, os banheiros, quanto mais padronizados tiver, melhor. A gente vai economizar muito em projeto, né? A gente vai economizar muito em processo de fabricação aqui, que os elementos começam a ser mais padronizados também, né? Quais são os elementos? Toda a parte elétrica, pode ver que a elétrica, na hora que eu coloco o conduíte, pessoal, não posso colocar só o conduíte. Eu tenho que colocar o conduíte já junto com os cabos, né? Ele já tem que estar em forma de chicote. A parte hidráulica, a mesma coisa, o máximo possível ser colocado na fábrica e não on-site. Paredes acabadas já, interno, externo, shafts, tudo isso tem que ser já feito na fábrica. Aqui a gente tem exemplos de fachada predial. Aqui é um prédio de 8 andares que a gente já fez há 6 anos atrás. Hoje a gente faria um pouco diferente, muito mais industrializado. A fachada modular, a gente tem 2 tipos, né, de cortina e entrepisos. E a gente vem estudando com mais... estudando e aplicando com mais frequência agora esse de cortina, né? Aqui tem exemplos do que a gente tem feito. Então, a esquadria já vai lá, pessoal. Vai também elétrica, vai a hidráulica. São 6 lados que são acabados, tá? Não é só lado interno e externo, não. Mas também as laterais aqui da parede estão totalmente acabadas. É desse jeito que se faz a fachada modular de cortina. E nos edifícios pequenos, né, os menores, até 12 andares, a gente está estudando soluções
100% modulares. Não se trata de uma superestrutura que a gente encaixa os módulos, não, e sim o módulo já sendo parte da estrutura. É só empilhar um no outro. Vamos falar agora um pouquinho mais de manufatura, né, e montagem. Até o fundo aqui é a fábrica nossa CMC aqui da Gravin. Temos que desenvolver nessa parte de fábrica muito mais a cadeia produtiva, que a gente está falando aqui mesmo. Então, a fábrica tem que falar com os fornecedores, que tem que falar com os sindicatos, com a construtora, as universidades, afinal de contas, a gente tem muito mais tecnologia embarcada. Arquitetos e engenheiros têm que especificar mais os produtos que são industrializados, né? Como que vamos trabalhar com essa modularidade. Tudo isso os arquitetos e engenheiros vão fazer um papel muito importante. Agências reguladoras fazendo normas, utilizando todas os expertises aí que a gente já tem e não deixando ninguém fazer muita bobagem. Bancos e investidores tem que ter produtos específicos para modular essas construções que são muito mais rápidas. Então, o dinheiro tem que ser mais rápido, tem que ser liberado muito mais rápido. Nesse sentido, melhorar, então, esse relacionamento de toda a cadeia produtiva, adotar essas novas tecnologias, investir mais em P&D, melhorias de produto, equilibrando demandas de mercado e custo fixo da fábrica. Por que eu estou falando do custo fixo da fábrica? Nós da engenharia, nós da construção civil como um todo, não está acostumado tanto a ter um custo fixo do peso de uma fábrica. Então, fábrica tem um custo fixo maior. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que ter demanda garantida, né? Não pode ficar tendo muitos vales, né? E nem tantos picos também. Então, eu tenho que equilibrar uma demanda de maneira que a fábrica tenha uma vida ali mais ou menos suave, nem tantos vales, nem tantos picos. Temos que ter projetos otimizados, uma padronização dos elementos, que a gente já estava falando, repensar novas formas de financiamento, que a gente estava falando também, dos bancos aí, e adotar normas construtivas e processos de inspeção. Nesse sentido, essa integração da cadeia, a gente tem que pensar muito mais como se fosse uma montadora mesmo. Eu mesmo que trabalhei mais de 10 anos em montadora, na indústria automotiva, eu penso muito nisso. Então, ao mesmo tempo que eu penso aqui, que eu tenho que entregar um amortecedor, junto com o sistema de suspensão inteira, junto com o sistema de freio, tudo isso daqui, ou seja, eu tenho que entregar sistemas, né, algo que o pessoal das montadoras já adotaram lá nos anos 90, 2000, aqui na construção civil também vai se tratar disso. Então, vai ter os kits de elétrica, vai ter os kits de hidráulica, os painéis, diversas configurações diferentes, mas intercambiáveis. Colocar essa porta, se eu quiser colocar aqui, eu coloco, mas eu posso colocar em outros lugares também, e assim por diante. Módulos mais flexíveis. E aí, a gente falando de fábrica, aqui tem uma imagem. Essas máquinas aqui são todas CNC. Essa máquina aqui é uma perfiladeira, também já conversa diretamente lá com a engenharia, com o PCP da fábrica e tudo. Ali a gente tem uma perfiladeira, na verdade é uma máquina de fazer painéis. Os painéis saem lá com uma velocidade de 5 a 10 metros por minuto, né? Então, de uma maneira bem rápida. Lá atrás não dá para ver, mas a gente vai ter máquinas especiais para corte de painéis. São máquinas que não existem no mercado, então a gente tem que projetar e encomendar isso para a indústria, para eles fazerem essas máquinas. Outra coisa muito, muito importante, pessoal, é a gente conhecer as técnicas de fabricação, né? Tem técnicas de monte, eu só coloquei alguns exemplos aqui,
Mas a gente vendo tudo isso, tem coisas aqui do final dos anos 90, tem coisas aqui que há muito tempo se usa na indústria automotiva já, tem palavras até um pouco mais novas da indústria 4.0, né? Mas tudo isso tem que ser muito conhecido e praticado, né? Essas coisas não dá para negligenciar. Falar em ISO 9000, pessoal, é até polêmico, né? A ISO 9000 é uma coisa já até com um nível de precisão menor, né? Quando se fala das automotivas, eles estão com certificações muito mais exigentes, né? Certificações que exigem muito mais da fábrica. Mas eu acho que a ISO 9000 ainda é a base, sabe? Isso é fundamental a gente ter. Precisamos ter pelo menos a ISO 9000. Isso ordena, né, pessoal? Olha só como organiza as coisas, tem que ter os corredores, tem que ter aqui, cada montinho desses daqui tem que ter uma quantidade, uma identificação, o lote, tudo isso, né? As atividades não podem ser atividades sem ter uma ordem de produção, não pode ter uma atividade que não tenha desenho. Então, tudo isso a ISO 9000 vai dar, juntamente com uma auditoria de qualidade que vai abarcar todos esses processos que estamos falando. Então, para mim, na minha opinião, o ISO 9000 é fundamental. Buscar métricas, né, pessoal? Quando a gente fala de manufatura, a gente fala principalmente de ter fluxo e ter métricas. Então, só um exemplo, olha só. Aqui temos algumas estações de trabalho, tudo isso é amarelo aqui, são gabaritos. O que está um pouco mais cinza aqui são as peças sendo feitas. Pessoal, jamais, né? Ficar soldando peças no chão, essas coisas, tem que ser em cima de gabaritos mesmo. A gente tem que conhecer quantas pessoas trabalham em cada estação, quanto tempo ele faz cada atividade, né? E com que materiais e com que métodos. Só um exemplo, a gente usava aqui essa ponte rolante para poder fazer esse içamento. Com a melhoria contínua, com o Kaizen, através do Kaizen, a gente chegou à conclusão que era gargalo essa posição, e a gente colocou ali, nós mesmos projetamos e construímos esses elementos aqui de içamento. Nós temos engenharia, então nós mesmos construímos e dimensionamos tudo isso. Depois disso, claro que os tempos melhoraram bastante, né? Então, isso aqui é produtividade, fazer mais com menos. A fábrica permite também que a gente trabalhe sempre com dispositivos gabaritos, né? Olha só, a gente tem aqui, pessoal, se usar treino, a gente já pode pensar que tem muita coisa errada, sabe? Não vai dar certo ficar medindo com treino. Então, sempre tem que ter dispositivo, tem que ter gabarito, o esquadro tem que ser garantido através do dispositivo, as peças já tem que ter preparadas e aprovadas aí pela qualidade para poder ser usado. A gente já tem pilhas com tamanho certo para o teto, essas coisas têm que ser muito bem pensadas. Dispositivos giratórios, ou seja, a pessoa quando trabalha tem que ter ergonomia, né? Não pode ficar baixando muito, não pode ficar usando muito escada, tem que ser ergonômico. Então, tem que ser pensado nos dispositivos para isso também. Máquinas, pessoal, as máquinas já são integradas, né, com a engenharia faz os desenhos, essa máquina aqui ela vai cortar na dimensão da peça, ela vai fazer as furações, os encaixes. Essa engenharia, ela, através de linguagem de máquina, vai passar esses dados todos para essa máquina aqui, e o operador vai disparar essa máquina de acordo com as ordens que vêm lá do PCP de fábrica para fazer um determinado tempo todos os processos. Robô, pessoal. Antes de trabalhar com robô, precisamos trabalhar muito manualmente. Depois de muito manualmente, através do Kaizen de novo,
Nós vamos trabalhar com dispositivos. Depois dos dispositivos, se continuar sendo gargalo, aí vamos passar para os robôs. Os robôs têm de primeira geração, das primeiras gerações, e depois também tem das últimas gerações de robôs, que já entende muita coisa que está sendo feito, não precisa mais colocar a peça na posição exatamente, ela já vai buscar o lugar certo para fazer a operação. Então, ela ganha muito em produtividade, aceitando até algum desaforo, né, que eu falo, algum desacerto. Na montagem, pessoal, aqui a gente vê painéis sendo colocados, as esquadrias prontas, com a parte elétrica também, os cabeamentos, interno e externo pronto, até a escada modular também sendo colocado. Isso aqui são imagens de uma casa de 150 metros, na verdade um sobrado, que a gente montou em 4 dias. 4 dias para montar uma casa. Aqui um prédio, né, sendo feito, sendo içados os módulos, colocando um do lado do outro ali. Aqui é uma imagem de uma obra que a gente fez do gatinho, bem rapidinho aqui, é 1 minuto apenas, para ver como a gente pode montar os módulos. Tem módulos mais acabados, outros menos acabados. Aqui a gente já fez há algum tempo. O acabamento interno foi em gesso, o externo, o cliente optou por manter uma aparência modular mesmo. Vocês perceberam que os prédios podem parecer ou não modulares, né? Dependendo do que o cliente quer. Montamos esse prédio em 45 dias. A Lafayette, pessoal, por incrível que pareça, e por coincidência, hoje está fazendo 50 anos, e até nossas comemorações estão sendo feitas hoje. Trabalhamos, então, com soluções modulares e também com locação de máquinas e caminhões no Brasil. Temos 9 filiais, na verdade, agora são 10 filiais, com 700 funcionários fixos. Unidade Fabril em Mirassol com 27 mil metros quadrados e Fabril também em Contagem, 22 mil metros quadrados. E é isso aí. Obrigado, estou pronto para as perguntas, se houverem, à disposição. Edson, obrigado pela apresentação. Temos sim algumas perguntas aqui. Eu vou aproveitar esses 5 minutinhos finais do painel para que você possa respondê-las. Vamos lá, vou começar pela pergunta da Isadora Rebouças. Ela pergunta para você qual o tamanho mínimo para viabilizar a construção de um predinho modular. Na verdade, não temos um tamanho mínimo, não, sabe? A gente tem que ter um cuidado ao padronizar. Então, algumas soluções que a gente já tem, a gente não... para um empreendimento menor, para poucos módulos, eu preciso meio que aderir ao que eu já tenho projetado, né? Uhum. Não precisar ficar todo aquele investimento em fazer novo protótipo. Eu já ouvi hoje alguém falando isso, né? Que a gente fica só construindo o protótipo. Cada prédio é um protótipo. Então, para evitar isso, eu tenho que fazer com que os módulos que eu já tenho projetado sirvam para o projeto seu. Não precisa ser igual, a roupagem pode ser totalmente diferente. Eu posso usar todos os componentes da construção civil existente no mercado, ou seja, uma roupagem totalmente diferente, mas na essência, os mesmos módulos que a gente já usa na fábrica, que a gente já fabrica. Então, não tem um mínimo, responder. Perfeito.
Partindo para a pergunta do Josué agora. Ele quer saber se vocês na Lafayette têm algum case em projetos Minha Casa Minha Vida, Edson. Não, não temos não. A gente já está partindo para esse lado. Eu acho que nosso caminho vai passar por projetos populares, talvez nem tanto por Minha Casa Minha Vida, está tendo outros modelos aí agora, né? Mas a gente já chegou num valor aí que já compete, né? E eu acho que no futuro a gente vai começar a ter também demandas desse tipo. Por enquanto não é nosso foco, a gente estava focando um pouco mais acima, até por questão de aprendizado, né? A gente prefere aprender com alto padrão, sabe? Uhum. E a gente vai ter todos os casos possíveis, tudo que é mais difícil, escada, terraço, tem de tudo, sabe, que vai acontecer lá de mais difícil. E aí depois passar para uma configuração mais barata, né? Que é o Minha Casa Minha Vida mesmo. Então tem, que eu falei, tem várias configurações. Tá. A gente prefere vir de cima para baixo. Eu acho que os nossos próximos passos, até pela escala, né? Porque, assim, para a gente ter preço, a gente precisa ter escala. E a Minha Casa Minha Vida dá escala. Mas, para isso, a gente precisa também ter os passos certos do aprendizado. Né? E ter fábrica. Não adianta você ter você tem que ter fábrica. Tem que ter fábrica, o que quer dizer? Eu tenho que ter uma linha de produção, eu tenho que balancear essa linha, eu tenho que ter os dispositivos, eu tenho que saber quais máquinas usar, eu tenho que ter várias coisas que são inerentes à fábrica mesmo. Depois disso, sim, aí eu vou ter preço. Eu só vou ter preço através da automação. Tá certo. Em relação à metragem, Edson, você tem uma média, um tamanho mínimo de metragem que vocês fazem, um empreendimento modular, o tamanho máximo? Como que funciona, já que vocês têm atuado no alto padrão? Não, no alto padrão a gente aí tem menos preconceito ainda, sabe? E aí feito, sim, a partir de 10 casas, assim, a gente já faz. E muitas vezes não são nem iguais, né? E o núcleo é muito parecido e externamente elas são diferentes, né? Ou dispostos, os módulos podem ser dispostos de maneira diferente também. Então, temos vários casos aí de casas bem diferentes mesmo. Tá, e para finalizar, Edson, uma última pergunta da Marina, exatamente sobre a questão das fábricas que você mencionou na última resposta. Ela pergunta, a proximidade com a fábrica e o transporte de grandes volumes não acabam sendo um obstáculo para a construção modular? O que tem sido feito para mitigar esse entrave? Pois é, a construção modular tem que passar por diversos desafios, né? Essa aqui é verdade mesmo, senão todo mundo já tinha feito. Há muito mais tempo. Então, é claro que a logística é uma preocupação. A gente tem 9 filiais já por causa disso também, sabe? Então, a gente manda desmontado, muitas vezes monta no local lá das nossas filiais e depois leva montado para o local mesmo de obra. Isso é um dos recursos. O outro é assim, tem o painelizado, né? E tem o modular. A mesma casa que eu faço 3D, em local um pouco mais perto, às vezes eu vou fazer painelizado num local um pouco mais longe, né? Então, dá para eu optar ir por um sistema construtivo ou outro, ainda modular, né? Quando a gente fala de painelizado, a gente fala que tem aqueles puristas, né, que falam que o modular é só um cubinho, né? Mas eu acho que se pensar em industrializado, né, tem muita... A parede, quando vai pronta, uma coisa é você ir pronto só a carcassinha dele. Outra coisa é você mandar uma parede com a elétrica, com a hidráulica, com as quadrilhas, com todo o sistema. Então, ele fica muito pronto, né? E para mim, isso continua sendo modular. Só não é o modular 3D, mas continua sendo modular, sabe? Tá certo, Edson. Para encerrar...
Com certeza. Edson, para encerrar, eu gostaria que você deixasse, por favor, o seu contato aqui, porque tem gente no chat pedindo. A produção vai colocar também no chat o seu e-mail, enfim, o seu contato para que todo mundo tenha acesso. Mas a Isadora está pedindo, então se você já puder deixar aqui também ao vivo o seu contato para que a audiência possa entrar em contato com você e tirar todas as dúvidas. Tá ok. Eu acho que o pessoal pode entrar no site direto, né? O site da Lafayette ou da CMC. A Lafayette é o grupo, né? E também tem a Lafayette Locações, que trabalha com toda a parte de locação de equipamentos. E tem a CMC também. Eu deixei no último slide lá, mas eu parei de compartilhar aqui agora, né? Então, lafayette.com.br ou CMC Módulos Construtivos. São o site lá. E aí tem todos os telefones de todas as filiais, inclusive, né? E tem a central também. Acho que... Nossa produção já vai colocar aí no chat também. Eu acho que é melhor até. Todas as informações, tá bom, Isadora? E também, não só a Isadora, mas quem quiser entrar em contato com ele. Edson, agradeço a presença, sempre um prazer receber você. Ano passado já esteve com a gente. E novamente esse ano agora compartilhando um pouco da atuação da Lafayette e da SMC com a gente. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Até mais aí, pessoal. Valeu.